formas de fazer isso. A primeira é, se você abre diretamente pelo terminal, por exemplo, o Gedit, ok? Ele vai travar o terminal e você não consegue mais fazer nada, tá? Aí você pode fazer assim, você dá um Ctrl Z para jogar o processo para background e aí o Gedit que não funciona mais nada, porque ele está congelado. Aí você pode dar aqui no terminal um BG de background, forçando a ele voltar a funcionar. Se você não quer ter que abrir Ctrl Z BG, você pode abrir diretamente colocando o izinho no final, que aí você manda ele já entrar em segundo plano. Acho, professor, Diz. uma coisa, eu acho. Ele ainda está no terminal, mesmo colocando em comercial, né? Ele ainda está como filho, está um fork do processo do terminal. Se você mata o terminal, ele fica vivo. Se você não quisesse que ele ficasse vivo, aí você pode, por exemplo, utilizar um no rap Gedit. Tanto faz. Aí se você matar, ele fica vivo. Tá? Cadê, meu povo? Vocês estão tirando meu foco do exercício. Cadê? Não sei mais nem o que eu estou fazendo. Eu abri o editor. Eu acho que eu fechei. Vocês falando aí, eu acho que eu fechei o editor. Não, mas eu não ia fazer no Gedit. Só peguei o Gedit como exemplo. Diz. Tem como fazer um import de um arquivo.hr? Tem que fazer o import de um HS. Deve ter, mas eu não sei fazer não. Um import. Eu vi, mas eu não sei decorado. Vamos aqui agora para a semana 3, episódio 1, exercícios. Ih, criei no canto errado. Por isso que eu prefiro usar o terminal para tudo. MKDS 03E01, exercícios. Code.hs. Bora lá. Exercício 1, o que é para fazer? Até o 10 é moleza, é? Dois números, x e y, menor valor entre x e y. Menor valor entre x e y. Eita, mano. Menor, x e y. Qual é o resultado? Não tem mínimo, não? Mínimo x e y, não é só isso, não? Mas aí, né? Aí você tá só dominando a função. Eu fiz aqui. Eu não conheço, não. Pode usar o GHCI. Peraí. Load exercício. Menor de 4 e 6. Não, quando não usar a questão de... beleza, então naquela do reverso só chamar a opção reverso. Tem um bocado que assim, tem questão de caldo que Bora lá. Modo 2. Supondo que você não pode fazer o mínimo, aí você faz o quê? If, né? Se. Não, peraí. Como é? Se x for menor do que y, então x. Se não, y. Uau, pronto, escrevi mais 4 palavras. Menor de 4 e 5. Menor de 5 e 4. Bora lá. Round 2. É aquecimento, mano. Tu não chega logo fazendo supino com 100 kg, né? Tu começa com 30, 40, vai devagar. Bora lá. Fatorial. Não, menor de 3. Eita lasqueira. Tá. O que é que tem que falar sobre a indentação? Tá errada a minha indentação? Não, se você quiser fazer assim, você tem que deixar indentado aqui, tá vendo? Ele não pode estar aqui. Opa! Ele não pode estar aqui no canto. Tá. Tá? Ou então aqui porque ele dá erro. Exatamente. Eu experimentei na prática. Ele reclamou da indentação tá errado, mas eu não sabia como eram as regras, não. Espaço. Não, é que ele converte automático, né? Legal.
Então, se você quiser fazer tudo inline, ele aceita, mas se quiser fazer assim, será que ele vai reclamar? Deixa eu ver assim. Assim ele reclama? Não, não reclama não. E assim, ele reclama? Deixa eu ver. Botando o D antes. Eu não sei qual a diferença de usar o do. Eu acho Menor. que a orientação só reclama para aguarda. Em alguns cantos eu sei que ele reclama, eu não lembro onde. É tipo se você botar o if embaixo também. O if embaixo. Eu acho que é só se estiver usando aquela barrinha. Aqui ele não tá reclamando não. O IF ele já tem o escopo meio pré-definido. Aqui ele não tá reclamando não. Menor de 3. Esse é fácil, né? Menor de 3. Min de 3. Como foi que vocês fizeram aí? X, Y, Z. Shima. Não, mas aí tem diferença. Primeiro foi Min de min de X, Y, Z. Assim que vocês fizeram? É, mas foi com a função criada assim. Botou o mínimo de x Assim? e y e compara. Não, o mínimo só compara 2. Aí você tem que botar o mínimo de x e y e depois o mínimo com z disso aí. Mas usar aqui você prioriza. Assim? Isso. Então eu faço o mínimo de Z com o mínimo de X e Y. Vocês fizeram assim? Como é que vocês fizeram aí? Passa. If else? Bora de if else. Se X menor do que Y e assim rasca, é? X menor do que Z. Então, X. Se não, caso 2, Y menor do que X. Tem que ter o if aí. Se não, se Y menor do que X e Y menor do que Z. Que operador, Mike? Isso é... Não é assim não? Então, Y. Se não, Z. Mas tá usando guarda. Escreve menos e fica mais legível. Isso é muito feio, né? Aí a própria ideia vai dizer, ó cara, isso é muito feio. Clica aqui e clica aqui, ó, usa as guardas. Eu acho o outro colorido, é mais bonito. Colorido. Belo argumento, acho que é um argumento muito conciso. Não é nem colorido. Bora, sobrevivemos. Como é que funciona a ideia das guardas? Vocês aprenderam? A da guarda é como se fosse um monte de... É um case, né? A ideia do case onde você tem vários... Aqui você tem vários if elses e você sempre tem que ter um otherwise. Porque é o caso onde se eu não cair em nenhum dos outros, eu tenho que dar uma resposta. E isso daqui não é opcional. Se você tirar isso daqui vai estar errado, porque toda função precisa de uma resposta. Como, por exemplo, eu não posso fazer só x. Se x menor do que y, x. E se não for, o que acontece com a tua função? Eu caí nesse caso, quando estava fazendo. Existe alguma função que ela só existe para não retornar nada? E algumas outras iguais não existem. Para não retornar nada. Para não retornar nada. Pensa no rastro como matemática, certo? Na matemática, tem alguma função, algum cálculo que faça não retornar nada? Não. Mas Não, você precisa de um retorno. Você precisa de um retorno. Tá falando de retornar void? Retornar void seria uma operação de I/O. A main ela não retorna nada. Ela faz uma operação de I/O e não faz nada. Mas as funções puras, elas retornam coisas. A ideia é eu recebo parâmetro e retorno coisas. Uma função que não retorna nada não faz significado dentro de um fluxo. Precisa necessariamente de um else. Precisa. Mas, por exemplo, quando eu faço, se não me engano, com função lambda, você faz só uma comparação não com else, por exemplo. Ela só vai te retornar algo se a comparação for respeitada. É como se fosse um if else, só que não tem else. Não. Essa foi uma forma de... Mas assim, a ideia, nas funções puras, elas funcionam recebendo dados e retornando dados. Ok? Todas as vezes tem que dar a mesma saída.
Quando as tuas funções elas não são puras, por exemplo, que depende de entrada e saída, você não sabe se a pessoa vai digitar algo ou não vai digitar algo, ou o que é que ela vai digitar. Ela pode digitar nada. Ou ela pode imprimir algo, ou ela pode não imprimir algo. Mas a gente parte da ideia de que, por enquanto, as funções elas retornam dados. É que nem você pensar em matemática. Calcula f de x. Aí o cara diz assim... Eu não vou dizer a resposta. Por quê? Porque não tem resposta. Então, assim, você precisa retornar algo para a solicitação que foi feita, né? Eu acho esse esquema de guarda muito estranho, mas é a mesma ideia de um monte de if else com os parâmetros. O primeiro que ele caiu, morreu Maria Preá, tá resolvido. Mas isso é muito feio. É muito feio. É melhor fazer mínimo, não é não? Mínimo de x com o mínimo de y e z. Isso aqui é muito mais... Ainda tem o caso que compara se x é menor do que o mínimo de y e z, aí se for, retorna x, se não, retorna o mínimo de... que é a mistura do if else com o mínimo, né? Vocês sabem fazer essa é fácil. Vamos passar para as divertidas. Cadê as divertidas? Fatorial, começou a ficar divertido. Fatorial é o quê? Não, mano. Produto da lista, você gera uma lista do número. Né? Fatorial de n é igual ao prod de 1 a n. É product? Não, mas que putaria, mas isso é Haskell. Olha o que tu tá falando, mas tá gravado, tem criança assistindo. Ok. Fazendo o suposicionamento de que o professor botou lá, não pode usar produto. Outra forma, fazendo o suposicionamento, o supositório de que não pode usar produto. Plano B. Recursão. É fazer o base, né? Como é que seria o base? Fat de 0 é igual a 1 e Fat de n vai ser n vezes Fat de n menos 1. Aqui precisa do Bragacin, né? É isso mesmo? É só isso? Então, Fat de 3 é 3 vezes 2, 6. Ó, mas isso funciona, ó. Sucesso. Dá pra gente fazer com... Ele não dá história de memória. Se tu botar a fatorial de meio, ele calcula. Ele é invocado. Bora lá, vamos botar aqui as opções 2. Fat de n vai ser product de 1 até n. Isso é o caso Nutella. Nutella. Mas no Nutella também tem que colocar o caso base, né? Não. Porque esse daqui não é recursão. Eu vou gerar uma lista com todos os números de 1 a n e mandar fazer o produto de todos eles. Mas se n for 0. Como é que ainda Você falou menos 1. Aí lascou tudo, né? Lascou tudo. Como é que eu faço para impedir os negativos aqui? Bota um caso básico. É isso, Mauro. Sem recursão. Não, mas é mesmo uma função onde o n é menor que... Ei, mas se bem que nem existe, né? Fatorial de... Não, rapaz, basta ser criativo, diz. Pronto, vamos fazer conta que a questão é o seguinte. A questão pede, ela diz, fatorial de menos x é igual a fatorial de x. É a definição da função. Então, o fatorial de menos 4 é que nem o fatorial de 4, tá certo? Por definição, a função é assim, ok? Como é que a gente conserta o nosso código? Porque se eu fizer isso, fatorial de menos 3, que vai dar menos 6? Não dá pra usar. Bugou. Conserta aí pra mim. É só botar ABS de N. De 1 até ABS de N. ABS de N? Tem ABS em Haskell? Não, mas isso é muito fácil.
O que? ABS onde? Pode ser. Aqui? Não. É porque tem... O que significa esse ABS? Absoluto, o valor módulo. Ah, tá. O valor módulo. Você poderia fazer assim, ó. Não dá certo, não? Hã? Limitar um volume não dá certo, não? Pode. Você pode... Vocês usaram muito LET? Ou nem usaram LET canto nenhum? Eu usei LED. Não usaram LET? É só a função. LET é super gambi, mano. LET é tipo assim, é a criação de variáveis temporárias. Então você poderia dizer o seguinte: seja o meu n, o meu value vai ser... Peraí. Pode. São atribuições temporárias, entendeu? Tipo você processar os dados antes do resultado final. Então você diria assim, ó, o meu valor vai ser, se n for maior do que 0, então n. Se não, menos n. E agora eu mando calcular de 1 até velho. Eu posso ter quantas variáveis temporárias eu quiser, que são variáveis tipo pré-processamentos do cálculo final. Vocês não viram isso, não? Sem usar. Hã? Você não precisa estar dentro de uma mente. Não. Hã? Aí vai pegar o zero. Ah, tá. Então eu posso fazer assim, ó. E tipo, vai ficar 1, 0, menos 1. Value recebe se value for igual a... Ah, não, então nem precisa tratar. Ele só vai retornar a lista. só vai retornar a lista sem Porque nada. tem a função. Que é isso que tá batendo? Ah, é o teu Discord aí, né? Então, se você precisar tratar as variáveis antes, você usa aqui o let in. O let in é que nem o if else. É a criação de variáveis temporárias dentro do teu processo de cálculo. E aí você pode usar ele em qualquer lugar. Qualquer lugar. Por exemplo, você vai somar x e y. Cadê? O menor, né? Aí você pode fazer assim. Seja x igual a x e y igual a y. Em mínimo de x e y. Então eu criei duas variáveis temporárias só para utilizar aqui. É como se fosse o if else, ele cabe em qualquer lugar. É como o escopo para onde você faz pré-cálculos antes da tua função final. Se eu não me engano foi assim que eu fiz aquela... Você lembra da sublista? Né? Eu fiz o seguinte cálculo. A gente não sabe fazer o cálculo da sublista com eles positivos? Então eu processei os dados. Se o início for menor do que 0, soma com tamanho. E se o final for menor do que 0, soma com tamanho. Consertei e aí eu aplico o caso. Isso daqui é a mesma coisa do where. Vocês não usaram o where não em canto nenhum? Vocês podem fazer assim, ó. O let é a mesma coisa do where, que é assim, ó. Ao invés de você definir antes e usar depois, você diz, faça essa conta onde x é igual a x e y recebe y. A mesma coisa da ideia de variáveis temporárias, só que você usa antes e define depois. Isso daqui funciona também com as guardas, né? Você pode usar nas guardas e aí você usa as variáveis que você quiser e define elas depois. Na guarda tem que colocar o where. Só que aí seria no final, né? A última linha é o where. Não. Porque em C você pode criar variável onde quiser, né? Aqui que você não pode. Bora lá. Então, primeira foi, segunda foi, terceira foi. Muito fácil. Eu tô deixando para chamar vocês É exponencial. quando ficar divertido, rapaz. Bota entrar pra frente. Hã? Já resolveu o caso negativo? Já, né? Não, ó. Se o valor for menor do que 0, então transforma em positivo. Que é como se eu estivesse fazendo um ABS aqui na marra, né? Ou então, assim, né? Let n. E aí a gente faria assim, ó. Faça o produto de 1 até valor, onde valor é, se o n é maior do que 0, n, se não, menos n.
Fibonacci. Fibonacci precisa de recursão para isso? Vai precisar fazer assim. Precisa. Precisa, né? Porque é sempre mais o anterior. Não tem um. Só com geração de lista não dá, não? Dá, Tem um não. produto, não tem algo equivalente só que funciona, não? Não. Fib, como é o Fib de N? Fib de N é... O Fib de 1 vai ser 1. O Fib de 2 também é 1. E o Fib de N vai ser Fib de N menos 1. Isso funciona? Isso é magia ou tecnologia? Isso era de hoje, hein? Era, mano. Fib de 2. Ih, mano, tá errado aqui nossa conta. Ué, qual é o caso base? Ah, Fib de 0 é 1 e Fib de 1 é 1. Ah, tá certo. Quem é o Fib de 2? Ué, ainda tô errando alguma coisa. Tá certo isso aí. Eu botei FIB 10. Ele acha que FIB é uma variável, não tá entendendo. Não, tá exatamente igual. Pode ser em cima. Não é. Eu tô bugando alguma... Em cima, Davi, tenta apagar essa daí do fight. Tô bugando alguma coisa Só aqui. pra ver. Tem que botar isso aí, pessoal. FIB, 2 pontos. Tem que botar o escopo, né? Tem que botar o protótipo para funcionar. Não, não precisa não. Será que aquele FIB de 0 é 0 mesmo? E o FIB Tá certo. e o N-1. N-2. FIB de 0 é 0, só. Tem que pequeno um espaço. É verdade, FIB de 0 é 0. O Wikipedia fala. É isso aí. Essa na internet é verdade. Tem que declarar o FIB da vida. Também acho que é isso. O quê? O FIB tá junto com o FIB da fórmula, isso. Será, mano? Acho que não é não. Davi tenta fazer o loadinho sem ser reload. Tenta fazer o loadinho pra ver. Bota o escopo. Faz o loadinho. Acho que tá certo. Fib de 0. Agora vai. Será que era por causa da... Não tava dando reload? Eu acho que o reload é só quando... Não, ele não tava fazendo o reload direito. Fib de 4. Agora tá dando certo. Não sei, o reload não tava funcionando. Ok, Fib tem que ser recursivo, né? Não sei fazer de outra forma, não. Elemento. Lista U em um natural N. É só pedir o índice, não? Exatamente. É só fazer isso. Apenas. E se eu não puder usar o índice? Índice XS X. Eu quero saber o índice, o elemento dessa posição. Oi? Ah, isso daqui seria fácil, né? Eu só retorno XS e índice. Então, índice 1 a 10, eu quero a posição 4. Vai ser o 5, né? Porque começa do 4. Sem fazer assim, caso não Nutella. Elemento X, de uma lista. Elemento, sim? X, XS, né? XSX. Não, X, XS. Tudo Tem bem. que ter o caso básico zero. Ah, tu tá fazendo assim? Ah, não. Não, X é isso mesmo. Tá. Igual a cabeça. Não, é a cabeça. Só que aí no caso não. Tu tá fazendo recursível pra ele arrancando pra ele arrancando os pedacinhos, é assim? Vai arrancar a cabeça Ah. pra chegar no X. Tudo bem. Aí dentro do parênteses, drop XXS. Tá certo isso aí. Mas tem que ter o caso básico. Não, dá certo. Não, só pra dar o drop XS. Perdão, não entendi o que é que tu tá tentando fazer. Vem pra cá. É bom que aí já tem alguém pra fazer. Ah, isso aí. Pronto.
Mas tu tá fazendo recursivo para ele ir dropando em cada chegada? Não. Só tu pega aqui e faz um drop x. Só assim. O que é que o drop faz? Ele tira. Ele dropa. Ele tira X elementos de uma lista. Ele tira X elementos de uma lista. Ah, tu corta o rabinho e pega a última posição, é isso? Não. É como se ele tirasse um intervalo. Tu arranca a cabeça, tu arranca um pedaço do começo e pega o primeiro do que sobrou. Exato. Ah, tá. Entendi. O drop, ele arranca uma porção e o head pega o primeiro do que sobrou. Hã? É a questão. Cadê? Elemento, né? Me dê o elemento X da lista XS. Então ele pega e. Ele está reclamando. Tudo bem. Vê se funciona. Elemento. Eu quero o índice 4 da lista de 1 a 10. 5. Como foi o teu? Não, tem um zilhão. Você poderia fazer várias formas, né? Ao invés de pedir o head, eu poderia dizer a posição 0, sei lá, tem muitas variações. Alguma variação diferente? Fez recursivo? Como é o teu recursivo? Elemento 0 de XS é head de XS. Foi assim? Mas é assim. Ah, tudo bem. Se for o elemento N de XS. Botando parênteses. Tá, como é? Bota É X ponto XS. Eu fiz underline. Assim, né? Não, eu tô usando underline no X. Porque eu não vou botar o X. Então vem pra cá. Tô entendendo não. Escreve aí. Ei, mano, é porque são muitas soluções diferentes, mas é legal ver as diferenças. Bora, vem cá. Ela é uma palavra reservada. Ah, tá. Então vamos lá. Se eu estiver pedindo 0, é a cabeça. Se não. Ah, tá. Tu ignora o elemento, né? Entendi. Aí aqui eu faço ela. Usa outro. Não dá função ver. Isso aí vai. Beleza. Pronto. Ah, tá. Mas eu preciso botar o tracinho aqui, não preciso não? Pra dizer que... Tá, tudo bem. Aqui é a ideia. Se eu estiver pedindo o elemento 0, é só pegar o começo da cabeça. Se eu não estiver pedindo o elemento 0 da lista, então ele vai quebrar a lista em 2 pedaços, a cabeça mais o primeiro elemento mais o resto, e eu pego o elemento x menos 1 do resto. Até chegar no 0. Eu acho que isso daqui não ficou óbvio para quem não está acostumado com recursão. Então a ideia é a seguinte: eu pego o elemento 5 dessa lista aqui, tá? 6, 7, 8, 9. Aí ele verifica. Beleza, 5 dessa lista. 5 é 0? Ups! 5 é 0? Não, 5 não é 0. Então vamos para outro caso. Quando ele entra nesse caso aqui de baixo, ele vai entrar da seguinte forma. O N vai ser 5 e ele vai quebrar a lista em 2 pedaços. X e XS, tá? O X no caso vai ser 1 e o XS vai ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? Como a gente não pretende utilizar o X, para ele não ficar reclamando variável não utilizado, ou para já deixar claro que essa variável para mim eu vou descartar, a gente utiliza o underline. Ó, eu não pretendo usar essa variável, eu só quero descartar ela. Na verdade, eu só quero o resto da lista. E aí ele vê, ó, quanto é isso daqui? Isso daqui vai ser chamar a função de novo para n-1 vezes xs. Quem é n-1? 4. Quem é xs? Esse cara aqui. Aí ele puxa, perdão. Aí ele vai puxar isso daqui para cá. Só que quando ele puxa, ele vê de novo, ei, 4 é 0? Não, não é 0. Então ele já decompõe o primeiro elemento de novo. Agora você vai ter que o elemento descartado vai ser o 2 e a lista vai ser essa. Aí ele vai chamar a recursão de novo.
3, aqui vai ser o 3 e aqui vai ser do 4 para frente. Aí isso daqui é 0? Não, aí chama de novo. 2, isso daqui vai ser o 4 e aqui vai ser do 5 para frente. Aí chama para o 1. Quando chegar no 0, 5, 4, 3, 2, 1, aí ele vai retornar o dado que a gente queria, né? Que vai ser a cabeça da lista. Então, 3. Descarto 5. Sobrou 6. E aí, quando eu chamar de novo, vai cair 0. E aí vai cair nesse caso aqui, ó, 0. E aí eu vou ter de 6, 7, 8, 9. E aí ele pega a cabeça da lista, que no caso vai ser o 6. Muito legal o recursivo. Recursão não é uma coisa que a gente aprende, é uma coisa que a gente se acostuma. Porque ela nunca vai fazer sentido na sua cabeça. Ela pode começar a fazer sentido no seu coração. Você sente que é por ali. Mas sempre é aquele negócio que você vai olhar e dizer... Que coisa sem pé nem cabeça. É como se... É porque assim... Tem algumas coisas que elas são antirracionais, né? Elas vão contra a razão. Estatística é uma coisa não racional. Tem um monte de problema de estatística que você olha, a tua intuição vai te dizer uma coisa, mas a resposta certa é outra coisa. A mesma coisa é a recursão. Você olha e você... Não faz sentido, mas funciona. Vocês conhecem a Porta dos Desesperados? Nunca ouviram falar da Porta dos Desesperados, Sérgio Malandro? É um exercício muito engraçado, que é de probabilidade, que a tua intuição diz uma coisa, mas a matemática diz outra coisa completamente diferente. Vamos dar uma pesquisada? Depois, é muito legal esse caso da Porta dos Desesperados. Depois. Tanto que uma matemática que propôs a solução da Porta dos Desesperados, ela foi extremamente rechaçada por professores em várias universidades. Que ela dizia, olha, tá errado, o certo é isso. É a ideia de 3 portas, onde a pessoa seleciona uma porta. 2 delas tem monstro e uma tem o prêmio. A pessoa seleciona uma porta, aí o apresentador vai e diz, olha, tem um monstro nessa outra porta. Você quer trocar ou quer ficar? Na nossa cabeça a gente disse, tanto faz. Trocar ou ficar, porque ainda são 2 portas, mas não, a gente tem 66% de chance de trocar e ganhar, ou seja, a quantidade de chance de trocar absurdamente relevante. Trocar é sempre a melhor ideia, só que é totalmente antilógica, né? Anti-intuitiva. Então recursão é esse breguesso, que é totalmente anti-intuitivo, né? Você se acostuma e começa a fazer funcionar, mas você olha e diz, marmota. Né? Então bora lá, próximo, esse aqui foi sucesso. Pertence. Como é que eu quero saber se ele pertence à lista? Como é que eu faço aqui? Quero saber se XS tem X. Tem alguma função logo de cara assim? Elen assim? Aí eu faço elen XSX? X se quiser, só isso? Se X está em XS. Não, mas isso aqui é muito Nutella. Bora fazer do jeito raiz. Não, é porque é mais legível a gente pensar assim, né? Se X está em XS. Se fosse no Python seria um in, né? Se X está em XS. Isso aqui é uma crase. Crase transforma qualquer função normal em função infixa. Você joga a função no meio. Bora fazer agora as formas não Nutella. Tá, vamos lá. Tem como eu fazer utilizando o filter. Filter, como é que eu sei se pertence XSX usando o filter? Quero saber quantos, filtrar todos os elementos
que são iguais a x de xs. Se isso daqui tiver tamanho, se o tamanho dessa lista for igual a 1 ou maior do que 0, é len, é? Não, length. Length. É maior que 0. Length. Ó, peguei quantos desses elementos de xs eram iguais a x. É assim mesmo, igual? É. Isso daqui me deu uma lista com todos os elementos que são iguais a x, né? Ou seja, quantas vezes x aparece. E agora eu estou vendo o tamanho dessa lista. Se essa lista for maior do que 0, então é porque ele aparece pelo menos uma vez. Isso daqui serve inclusive para contar quantas vezes x aparece na lista. Mesma questão. É a frequência. Tem que fazer o if, né? Hã? Ele vai mandar você usar o not nu. O que é isso? Ah, Vai para decidir. maior do que 0 é se a quantidade não é nula, né? Para retornar. Eu quero retornar verdadeiro ou falso, Ele né? retorna só ele. Maior do que 0 é verdadeiro ou falso. Retorna. Ok? Seria a mesma coisa de fazer como? Adoro esse negócio aqui, ó. X para x, não é mesmo? Para x vindo de xs. Não, precisa de um y aqui, né? É um y. Y vindo de xs se Ali também. y for igual a x. No antes da lá. Não, acho que tanto faz. Aqui tanto faz. O filtro fica mais bonitinho. Tamanho maior do que 0 é se ele não for nulo. Legal. Oi. Hã? Não, porque se você fizer isso aqui, você vai estar usando a mesma variável. Cadê? A variável da função. Cadê? Y. Aí você não tem o que comparar, né? Você precisa tirar uma coisa da lista, vai tirando os elementos da lista, ó, tirando os elementos da lista e verificando se esses elementos são iguais a x. Colocar x ou y aqui, tanto faz, né? Deixa x ou deixa y porque são a mesma coisa. Quantas vezes ele aparece na lista? Se aparecer mais de uma vez. Por exemplo, o Python, só dando um exemplo, o Python você não tem uma função find para lista. Não existe isso que é padrão nas linguagens. Então, uma forma de saber se eu tenho um elemento na lista com aquele parâmetro é filtrar, e aí você pega quantas vezes ele ocorre ou alguma das vezes que ele ocorre. Você não tem um find. Procure por um elemento que tem esse caso. Você filtra. Bora lá. E se não fosse assim, se fosse usando recursão, como é que ficaria? Pertence. Vamos lá. Se x e a lista for vazia, se eu estou procurando por x e a minha lista é vazia, eu retorno. Falso é maiúsculo ou minúsculo em Haskell? Só primeiro. Falso. Nem Python, né? Então, se você procura ele numa lista vazia, não está. No lugar do x tem que dar um underline. Fazer qualquer coisa. Não sei. Tanto faz, né? Pode ser x. Pode ser usando Se eu estou procurando o x... Não, eu vou procurar y, que é melhor de fazer, tá? Se eu estou procurando o y numa lista e a decomposição da lista é essa, e o x é igual ao y, se x for igual a y, então eu retorno true. Se não for igual, eu retorno falso? Não. Porque não é porque a posição 1 não tem o elemento que as outras não podem ter. Eu só tenho certeza que não tem quando eu terminar a lista. Quando eu terminar a lista e eu não encontrar, apenas nesse caso eu tenho certeza que ele não está. Nos outros casos, se eu encontrei, beleza, acabou a recursão, retorna true. Se eu não encontrei, eu mando procurar no próximo. Pertence y com o que sobrou da lista. Não precisa parar. Precisa não? A prioridade não é do else, não. A prioridade é do else. Redundante if. Ele está dizendo que o if é redundante. A prioridade é do else.
Tem que ser parênteses aqui. Por que você tá dando parede? Hã? Não é pra pensar. Por que você tá dando parede? Ah, não, pelo menos aqui. Deixa eu ver. Não precisa mesmo. Aperta esse recebe dos parênteses. Não, aqui ele está dizendo, ó, o seu if é redundante. Se x for igual a y. É aqui o meu problema? Ele manda você usar um ou lá. Ele só vai mandar se você bota lá, ele só vai jogar um ou. É. O meu eu fiz com if else, mas só que eu achei que era diferente. O meu também foi anexão. É porque o ou aqui é um ou de corte. Então, se o x for igual a y, ele já é verdade, ele não precisa testar o resto. Não é assim que é o ou de corte? Não sei se vocês viram, mas a gente tem dois tipos de i e dois tipos de ou. O i normal... Thomas. O i normal é assim, né? O end. Esse end força que os dois lados sejam executados. Pelo menos é assim em C. O end de corte, ele vê se o primeiro for falso, ele nem executa já o resto porque não tem perigo do resultado ser verdade. A mesma coisa é o ou. Aqui ele está dizendo, ei filho, faça assim não. Você pode fazer da seguinte forma. Ó. Verifique isso ou isso. O que é que ele está dizendo? Se isso daqui for verdade, o ou já vai ser verdade independente do resto. Então ele não calcula o resto e já retorna direto. Não precisa do if. Se isso daqui for falso, aí ele obrigatoriamente vai ter que calcular o resto e ele cai do outro caso. Mas de caso é a mesma coisa. É a mesma coisa, só que é uma sintaxe mais melhor de boa. Esse tipo de varia para várias linguagens? Não. Pelo menos C, Java, C++ é tudo assim. O que eu não sei é se, por exemplo, existe isso daqui em Python? Não. Aqui não existe o que obriga a realizar os dois lados, entendeu? Isso já é aguardo, já é usado como aguardo. É já usado como guarda, né? É porque assim, no C você tem a opção de forçar as duas avaliações ou se a primeira resolver ficar só com a primeira. Mas eu acho que no Java não, você só tem essas duas. No Haskell você só tem essas duas. No Python você só tem o end, né? Que o end funciona já como se um dos dois resolver, você não precisa executar o outro. Legal, né? Se fosse com guarda esse caso aqui, precisa de guarda? Aí o otherwise, né? Aí no caso, se eu estivesse usando guarda, eu utilizaria assim. Eu faria assim. Cadê? Qual é o primeiro caso? Y é... Então, se o x for igual a y, então o nosso resultado é true. Otherwise... É assim, é? Otherwise... Precisa do igual? Precisa? Nem lembro. Precisa, né? Otherwise pertence. Mas é mais feio de feio, né? Não tem necessidade desse. Acho que a mais lindinha mesmo era aquela. Vou deixar isso aqui comentado só por otherwise. Pertence. Vai mandar esse arquivo depois do... Tudo que a gente faz em sala já vai pro GitHub assim que terminar a aula. Falta igual. Garato. Olha como é legal fazer os exercícios. Ok, esse daqui também foi pro papo já. Total de elementos de U. Não use a função length. Total de XS vai ser... É para fazer com recursão? Não, né? Soma de 1 para cada X em XS. Qualquer coisa vai somar a lista de aquele X e bote pode ser uma lista de Para qualquer cacareco em XS, deixa 1 e aí faz a soma. Se ao invés de usar o gerador a gente estivesse usando o map, ficaria como? Porque o map é a mesma coisa do gerador, né? Vamos mapear colocando 1 aonde? Em cada elemento de XS, mas aqui tem que ser uma função, né? A nossa função é para cada X
coloque 1. É assim? Esqueci agora. Como é que é a ideia da... É tudo entre parênteses, É a mesma ideia, né? Aqui é a mesma coisa. Tanto esse caso quanto esse, eles são a mesma coisa. Porque o map ele precisa de uma função. A minha função é para cada coisa, eu posso deixar coisa aqui? Para cada coisa, coloque 1 no lugar do x. Então eu gero uma nova... Ah, tá. É porque aqui eu vou... Ah, eu não vou fazer não. Aqui é porque eu preciso de uma função para aplicar em cada elemento de xs para nosso novo vetor gerado. Para cada elemento de xs, aplica essa função, que pega o elemento e deixa 1, e aí no final eu somo. Bora pro recursivo. Pro recursivo é total. Qual é o caso base? Se eu não tenho elementos... se a minha lista está vazia, então 0 elementos. Se a minha lista não está vazia, total x, é assim, né? XS, não interessa o que é o breguesso, né? Eu preciso colocar entre parênteses assim, né? Preciso. Se é uma lista que não é vazia, vai ser um elemento, que é esse cara aqui, desculpa, que é um elemento mais o total do resto. Então é como se eu dissesse o seguinte: quantas pessoas tem nessa fila? Aí você diz, rapaz, eu mais o total do resto. Aí eu pergunto para ti, quantas pessoas tem nessa fila? Aí tu diz, eu, mais o total do resto. Quando chegar lá no final, a fila acabar e ele perguntar para a parede que não tem mais ninguém diz 0. Aí ele pega o 0 que a parede retornou, soma com 1 dele, que é o último elemento da fila, e retorna 1. Aí chega o nosso amigo de preto, pega o 1 que ele retornou, soma mais o 1 dele e retorna 2. E aí vem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí ele retorna 9 pessoas. Oi. Como assim? Tratamento de retorno? É isso? Eu chamo recursão e depois faço a ação. A mesma coisa? Então aqui você primeiro faz a recursão e depois sai voltando somando o número. Não é magia. É tecnologia. Alguém tem mais alguma forma criativa de fazer esse total? Eu fiz um for. É como vocês são muito criativos, mano. Eu fiz com for, né? Hã? Fiz com for. Com for, tem for. Cada um que ele dropa. Hã? É muito feio isso daí. É porque eu tenho dificuldade com drop. Eu acho que eu vou terminar a disciplina e não saber a diferença do drop pro take pros outros todos. Não, o Haskell devia ter adotado os nomes padrões das outras linguagens, mano. Aí inventou de inventar um nome só pra eles e me buga todinho. Como é o forma? Vem digitar aqui como é o for aqui. Como é o for? Eita, mano. Eita, nós. Eita, mano. Nem eu entendo minhas coisas, Davi. Deixa eu ver se eu não lembro aqui ainda. Fique tenso não. Tá gravando. Peraí. Falta o iterador, mano. É pra fazer o que mesmo essa questão? Ei, tá gravando, velho. Foi mal, eu esqueci, mano.
somar a quantidade de elementos. Ah, beleza. Aí aqui ele vai dar o início, né? Aí quando chegar em N ele... E aqui eu mando um 0, né? Deixa eu ver. Peraí, Davi. Só um momento aí, viu? Ah, pronto, entendi agora. Entendi o que foi que eu fiz. A nota da prova não é proporcional ao tamanho do código. Beleza. Então vocês podem resolver simplificado. É porque eu gosto de complicar a minha vida. Aí no início ele envia 0, né? Aqui ele... Opa. Quando for Ctrl V não tem problema. Sim. Aí vocês veem o que, é que o professor passa na prova quando ele pega uma questão dessa. Né? Recebe o Ele link. fica tentando adivinhar o que, é que o aluno ainda quer ser pensou. Aí, Que assim, isso, cara? Normalmente o meu procedimento padrão é o seguinte: eu não dou nada, aí o cara vem te reclamar, ele me explica e eu dou alguma coisa. Porque eu não consigo, se eu olhar e não conseguir entender, lascou tudo. Tá aí. Aí, bate até uma foto aí. A questão foi tão boa que deu até uma foto aí. Vamos lá, vamos entender o que é isso. O que é que o Nietzsche... Ali é normal mesmo, é ser uma porra. É que aquela função de É apoio. só uma máscara aí que eu criei. A função de verdade é com a foto. Explica aí, mano, agora. É porque assim, a função normal ele quer dar só a lista, né? Ele faz o seguinte: Entendeu, né? cria uma variável auxiliar e sai comendo a lista, incrementando a variável auxiliar. E aí no final ele retorna só a variável do final. Entendeu? A variável do final. E ele retorna a última. Eu vou apagar isso. E agora sentiu. Eu não vou apagar não, mas eu vou comentar. Ah, Davi, ali na primeira não é XS não, é vazia, cara. Aqui. É. Bora continuar. Ok. Brincadeira. Mas assim, por exemplo, bora lá. Esse tipo de modelo aqui, esse daqui é o mais prático, tá? Se você conseguir enxergar, ele está fazendo uma ideia de agrupamento de resposta. Ele está enfileirando suas respostas uma atrás da outra. Quantos elementos tem na lista? E ele sai andando por todos os elementos e em cada passo da recursão ele deixa a recursão aberta. A recursão ela não fecha. Então é como se você dissesse assim: quantos elementos tem nessa lista aqui? Tá? Vou mostrar explicando porque às vezes ajuda a entender. Quantos elementos tem nessa lista aqui? E aí você percebe, você entra no primeiro passo da recursão. Você entra no primeiro passo da recursão. Aí o cara diz: sou eu, mais o resto, que é de 2 para lá. E aí, eu mais o resto. Eu mais o resto. Eu mais o resto. E aí você tem uma pilha de chamadas recursivas em que cada uma das chamadas parou no ponto da invocação anterior. E em cada uma dessas chamadas você tem numa pilha de chamadas equivalente ao tamanho do vetor. Capite? Até o 0. Né? Até chegar no vetor vazio. Então você tem uma pilha de invocações até o vetor vazio com um monte de encarrilhado. E aí quando termina a invocação dessa, ele sai pegando esse e jogando. Esse agora virou 2 e devolve. Esse 2 virou 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 e devolve. Se você olhar, é a mesma coisa nesse pertence aqui, ó. Pertence, o elemento pertence, aí ele verifica. No primeiro caso, não pertence, invoca o segundo. Não pertence, invoca o terceiro. Não pertence, invoca o quarto. Não pertence, invoca o quinto. Você não tá tudo em aberto. Não pertence, invoca o sexto. Pertence, você não invoca mais e você retorna. Você retorna para o cara de baixo, que cai bem aqui, que faz o quê? Retorna para o cara de baixo. E o teu true, ele sai voltando. Voltando. Vocês fizeram o exercício, e esse daqui é bom para a gente treinar agora. Saber se duas listas são iguais. Ele tem esse exercício? Em que canto? Eu acho que tem o... Deve ser por 20. No capítulo ele só faz comparar.
Acho que não tem não. Não tem. Eu acho que tem do capítulo 2. Alguém fez saber se duas listas são iguais? Se colocar igual. É igual já compara, igual. Nossa, dá pra fazer isso? Não, sem usar igual. E sorteio não é. Não? Ah, isso. Pegar a cabeça de um, a cabeça do outro e andando igual. É, comparando. Como é que você sabe que elas são iguais? É só quando Bora lá para vocês fazerem agora. Iguais, XS. Tem algum padrão para o ZS? Para outra lista? Eu tenho duas listas, tá certo? Como é que eu sei que duas listas são iguais? Só tem um, assim, sem usar, por exemplo, sem usar soma, sem usar nada disso. Eu quero que vocês andem nas listas, beleza? Só que a gente tem o caso. Você só sabe se as duas listas são iguais se você olha para os caras. Se o primeiro é igual, você tem a certeza que as listas são iguais? Sim ou não? Não. Aí você anda para o próximo. São iguais? Não. Como é que você tem a certeza que eles são diferentes? Dois casos. Se os elementos são diferentes ou se uma lista acabou. Se alguma das listas acabar ou se os elementos são diferentes, as listas são diferentes. Qual é a única certeza que você tem que as duas são iguais? Quando as duas acabam juntas. As duas acabam juntas, ele é igual. Se não, você tem que pular para o próximo elemento. Vai comparar as cabeças e jogar as caldas, né? Você compara a cabeça, mas a cabeça não te dá nada. Se as cabeças são iguais, você tem que chamar as caudas. Se algum dos dois terminar, aí você já pode retornar, não é igual. Se os dois terminam juntos, beleza, é igual. Tentem fazer agora. Então, Davi, você poderia primeiro comparar os tamanhos para... Não, nada. Você vai andando nas duas ao mesmo tempo, ok? A sintaxe, pessoal, para quem não viu, seria essa assim, ó. Iguais, aí você teria x, como é? X, XS e Z, ZS, né? As duas listas, arrancando um elemento de cada. Iguais, vazia e vazia. Iguais, X, XS e vazia. Iguais, vazia e Z e ZS. Todos os casos básicos, Ei, Davi. No caso básico, se botar só o X dentro do colchete, tá certo. Não precisa comparar essas cabeças. Aqui? Esse daqui que tu tá dizendo? Esse X, XS vazio. Se botar só um X e um vazio, aí acho que é o X dentro do já colchete. pega um bocado. Desculpa, não tô processando. O que é que eu tenho que escrever aqui? Só X dentro do colchete. Dentro do colchete. Quer fazer que é um elemento da lista. Não, no colchete. Assim? Sim. Isso quer dizer que tem pelo menos um elemento. É um elemento Ah. e uma lista vazia. Lembrava não. Então aqui seria a mesma coisa, né? Essas duas vazias, Exato. O único caso verdade é quando as duas são vazias, são iguais. Oi. Você tirou as cabeças dos dois para poder avaliar. Pessoal, quem conseguir fazer essa, vai para pensa, isso aqui é a mesma coisa, lista e string é a mesma coisa, né? Em Haskell.
Então eu quero saber se comparados duas strings, se a primeira é menor, igual ou maior. Aí vocês tentam adaptar isso daqui para ser 0 se as duas strings forem iguais, analisando elemento a elemento, né? Caractere a caractere. Se a primeira é menor lexicograficamente, então você sai menos 1. Se a primeira é maior, você sai mais 1. Adaptarem a ideia das listas iguais e diferentes para strings. Para você dizer se elas são iguais, se a primeira é menor ou se a primeira é maior. Aí você retorna 0, menos 1 se a primeira é menor, mais 1 se a primeira é maior. Já fez aqui. Essa daqui? Então vamos para strings agora. Adapta para string. Hã? Não, é o seguinte, ó. Seria a função compara. Compara banana com batata. Banana com batata, para ser o quê? Não, é para comparar. Menor, maior, igual. Banana, lexicograficamente, na chamada, ela vem antes ou depois de batata? N, A, B, C, D, F, G, H, J, L, N, M, N, O, P, Q, R, S, T. O N vem antes. Então, banana é menor. Tem que fazer uma vez com número e outra com primeiro com número, só para saber se é igual. E aí você adapta para poder saber se é menor ou maior. Não tem essa questão não lá? Você precisa retornar true ou false? Não. 0, 1 ou menos 1. Que é menor, igual ou maior. O primeiro elemento. 0 se os dois forem iguais. Menos 1 se o primeiro for menor. Mais 1 se o primeiro for maior. Menos 0 se o primeiro for menor. Menos 1 se o primeiro for menor. Esse padrão de menos 1, 0 e 1 é o padrão de todas as linguagens. Todas as linguagens usam isso. A mesma coisa aqui, tá vendo? Se eles forem diferentes, retorna falso de cara, né? Se não, chama a evacuação.
Maior que o
eu mostrei isso aí. A e B. Acho que Aí ele vai dizer aí vai dizer do left significa menor. Entendeu? Afirmar vai dizer relação e classe. Entendeu? Então vai ser mais com a greater. Eu faço primeiro ou segundo? O primeiro em relação ao segundo. Menor igual a aí vê se um é igual. Se um é igual, aí fala se a dimensão é menor. Se ela for maior. Não, na verdade, pega o feito de basicamente igual. Igual normal. E só compara listas. Essa nova é para comparar. Mas na verdade você poder. E aí, deu certo aí? Mas é porque é diferente. Ali ele vai retornar. Vamos lá, povo lindo do meu coração. Look. Vamos aqui, vamos nós. Isso que vocês estão fazendo, no fundo, é o que é feito, tá certo? Você tem duas listas ligadas e para saber se as duas listas são iguais, você tem que sair comparando os elementos de um por um. Essa função que vocês estão fazendo, inclusive, existe em todas as linguagens, que é a função de comparação. Então, se você der um compare de banana com batata, ele vai dizer que banana vem antes na tabela, é menor que. Agora, se você disser banana com amor, banana é maior que amor. Eu acho que é less de, não sei se é less de menor, não sei se é greater than, maior que, menor que, little than. Eva traduz aí. Hã? É less, né? É less than, o original. Não, menor vem antes. É que nem a chamada. Se o teu nome é menor, por exemplo, banana, é que nem na chamada, né? Banana, esse daqui é menor. Não, mas é que nem a chamada. Tu nunca participou da chamada não no colégio? Mas eu não fazia. Os menores não estão antes na lista, os lexicograficamente menores. Deixa eu ir ali. Na verdade, dá para comparaciar, é maior que o que eu ia fazer era caraca, mas como é que eu preciso? Pessoal, vamos nós. Hã? As questões mais divertidas de boa. Vamos aqui, vamos nós. Pera aí, meu povo, vamos fazer essa daqui que vocês não terminaram ainda. Vocês terminaram, mas nem todo mundo terminou. Então, vamos aqui. Só pra gente
nivelar todo mundo. Se as duas listas terminaram juntas, então elas são iguais. Se não, se tiver um elemento numa lista e o outro for vazio, elas não são iguais. Se tiver um elemento na outra lista e essa for vazio, elas não são iguais. Se eu tenho isso daqui, aí eu tenho o caso. Se x é igual a z, então eu tenho que analisar o resto. Vou fazer aqui, vamos com if else primeiro, tá? Então, como é o caso? Ou então usando as guardinhas, né? Guardinha precisa do igual? Não, né? É assim, né? Guardinha. Se x for igual a z, eu não sei se eles são iguais ou diferentes. Eu tenho que analisar o resto. Então, eu chamo iguais... Não, tem que... Iguais... os rabinhos xs, zs. Se eles não são iguais, otherwise, significa que eles são diferentes. Então, eu retorno false. Vou ter dificuldade com esse igual aqui. Aqueles dois casos da função e não só. Esses dois aqui, como é? Botou essa guarda aqui, ó, e pergunta se o length que é diferente do length. Tu não pode usar o length, mano. Porque o length significa andar a lista inteira. Vocês têm que imaginar que você está andando pela lista. Se tu chama a função length, ele já vai andar pela lista inteira calculando o tamanho. Entendeu? Bora ver se isso daqui funciona. R iguais batata e batata. Beleza. Funciona para string iguais de 1 a 10 com de 1 a 11. False. De 1 a 100. Sei lá. Tem que colocar solução com um elemento. Como é? Funciona só quando tem um elemento a mais ou um elemento a menos. Tem que colocar. Tem que fazer. Pois é, foi alguém que disse que eu não precisava colocar. Algum bicho miserável. Eu tinha feito assim no começo. Eu nem digo quem foi, porque disse que não precisava mais. Testa com grande assim, deixa eu ver agora. Ih! Não, peraí. É porque é parênteses, não é colchete. Ah, é verdade. Ah, tá, eu escrevi errado, né? Por exemplo, qual foi o erro? Se você comparar uma palavra de vai dar aí. Tá. Agora dá certo, ó. Que alguém tinha me dito que isso daqui equivalia a eu dizer que era, como é que estava antes? Assim. Assim? Não. Assim, né? Só que isso não é verdade. Aqui identifica como um elemento na lista, pelo visto, né? Uma lista com um elemento. Mas não é isso. Eu quero se a lista continua. Se ainda existem elementos na lista. Como eu não preciso disso daqui, eu acho que eu posso, inclusive, estragar o outro, né? Aqui é a mesma coisa que uma lista de qualquer tamanho, mas que ainda tem elementos. Isso obriga a ter um elemento? Não, pode ter um ou mais. O que não pode é ser vazia. Obriga a ter pelo menos uma. Professor, o que é que esses dois pontos representam? Oi. Se eu colocar só sem essas duas coisas, funciona. Se eu colocar só XS, assim também funciona, né? Uma lista, né? Deixa eu ver. Mas essa lista pode ser vazia. Também funciona. Mas se for vazio, os dois, ele já cai nesse caso. Se tiver alguma coisa aqui, aí ele vai cair nesse caso. Se tiver alguma coisa na outra lista, ele cai nesse outro caso. Também funciona, que é a mesma coisa, né? A variável que eu não quero. Tem algo aqui que... Tem algo aqui. Muitas formas, né? Só não pode aquele jeito que a gente fez. Porque aquele jeito aqui é um elemento na lista. Exatamente um elemento na lista, não é isso que a gente quer. Ok. Tudo bem. Então, bora lá. Vamos aqui. Iguais. Agora eu quero saber não apenas se eles são iguais, mas se o primeiro elemento é maior ou menor do que o segundo elemento. Como é que eu modifico esse negócio aqui?
Vamos mudar de iguais. Consigo transformar isso daqui numa guarda, como a gente viu no outro caso? Se eu fizer isso e os dois forem positivos, se isso daqui deu errado, é assim, né? Se isso daqui deu errado, não, eu estou fazendo no instinto, não estou nem pensando. Se isso daqui eu faço assim, iguais. Isso daqui funciona? Deixa eu ver. Funciona não. É assim. Porque eu não sei não. É aquela ideia, né? Se ele avaliar o primeiro e der true, aí ele já retorna true. Se o primeiro for diferente, se eles forem diferentes, ele retorna true. Só se os dois forem falsos, né? Mas aqui tá funcionando, deixa eu ver. Iguais 1 e 4. Não. Iguais 10. True. Iguais 11. Mas eu não sei porquê, mas eu sinto. Isso aí não funciona assim também, não? Não tem como assim assistir isso diferente. É igual, mano. Não estou testando o tamanho. É assim, ó. Em que caso ele vai executar o outro lado do ou? Quando for falso. Quando esse cara aqui der falso, ele vai executar o outro lado do ou. Em que casos isso daqui dá falso? Quando eles forem iguais. Quando eles forem iguais, isso daqui dá falso e ele pula para o outro lado do ou. Exato. Se for falso, ele expande. Se for falso, ele expande. Se for falso, ele expande. Só que o falso é igual, né? Exato. Então, assim, é aquele negócio que você não pode pensar muito, você tem que sentir e escrever. Porque se for igual, ele dá falso, ele vai pro lado. Esse lance de tabela verdade, ele é um saco. Ele é um saco. Então, assim, se isso daqui é ilegível para você, você pode voltar para aquilo que estava, né? Que talvez seja muito mais legal de bom de você ler. Né? Mas só dizendo que o outro caso também funciona, mesmo que seja mais difícil de ler, mais estranho, né? Mais estranho de ler. Que era a mesma coisa que nós fizemos aqui, ó. Se eles forem diferentes, ó, é a mesma coisa. Se eles forem diferentes, retorne falso. Se não, otherwise, retorne iguais. É a mesma coisa. Hã? Só que estava em ordem inversa. Se estava igual, chama. Se está diferente, retorna falso. Não. O compilador ele vai transformar tudo no mesmo breguesso. Vamos aqui para o compare, para comparar. Compare. Comparar. Se elas forem acabarem juntas, true, sucesso. Se a primeira ainda tiver alguma coisa, comparar. Então, qual é a maior? Se a primeira ainda tem algo, Se as duas acabam juntas, elas são iguais. 0. Se a primeira ainda tem alguma coisa, é porque ela é maior. 1. Se a segunda tem alguma coisa, é porque a primeira é menor. Menos 1. Se eu cair nesse caso, eu vou comparar as cabeças. Se as cabeças são iguais, então eu tenho que comparar os rabinhos. Não é assim? Se as cabeças são iguais, eu tenho que comparar os rabinhos. Se as cabeças não são iguais e o x é menor, então eu retorno menos 1. Se não, eu retorno 1. Agora é só comparar com o grego. Valeu. Comparar. Eu tô com muita vontade de comprar, viu? Porque eu escrevi errado umas 300 vezes.
É o equivalente ao menor que igual maior que. Se você usar, por exemplo, a função de comparação do C ou do C++ ou do Java, é isso que eles vão retornar, ou do Python. Todos vão retornar 0, 1 e menos 1. Deixa eu ver se é. Deixa eu lembrar mesmo. Tem aqui a função compare. Não lembro agora. Não dá, se tu der tab ele não compara, Compare 3 com 4. Não lembro. Mas tem. Não, equals é só se os dois são iguais. Não lembro, mas tem uma função. Ah, tá. Banana ponto. Não lembro. STR. Não. CMP. Ah, lembro não. Vocês pesquisam aí. Aí todas as linguagens têm um bregaço desse e é o mesmo padrão. 0, menos 1 e 1. Acho que foi, né? Por hoje foi. Amanhã a gente continua. Vamos lá. Vocês que viram as questões com as coisas que nós estamos usando aqui, dá para fazer mais questões? Ou as questões que tem lá é porque são muito difíceis e não dá para fazer? Algumas questões de nós não dá para fazer só com o que a gente já viu. Tá? Precisa mais de quê? Função Tem lambda. uma função de ordenação. A ordenação. A gente pode ver a ordenação amanhã, né? Fazer um breguecinho de ordenação. A gente faz o quicksort amanhã. Hã? Não, vamos lá. Quantas dali não dá para fazer? Só com a ideia de recursão, função. Quantas dali não dá para fazer? Não sei se vocês contaram, tem ideia? Hã? Eu queria saber qual é a nossa meta para a semana que vem. Inserir, primo. Vamos, essas de comparação, natural, soma dos dígitos, primo também dá para fazer, compactar. Ah, a gente não viu o fold, né? Não, o fold nem dá para resolver sem fold, com recursão. Hã? Pode ser. Então, amanhã vamos ver recursão. Não, desculpa. Amanhã vamos ver ordenação. Tá certo? Essas daqui, 2 números. Isso daqui é só lógica, né? Você sai quebrando e modificando. Então, vamos lá. Se vocês já fizeram algumas, vamos ver se a gente pula de 20 para 30, tá certo? E deixa a de 10. Não, para amanhã não. Para semana que vem. Hã? O resto, a questão é que como eu não sei as questões, eu não sei o que é que precisa para poder fazer todas. Passa para nós ler o mais 2 capítulos aí, né? Pronto, a gente vai. Oi. Hã? Perdão, diz, filha. Não tá dando para marcar onde? Eu já consertei. Consertei, ó, X. Mas vai passar a outra. Ai não, eu retirei, né? Vou marcar aqui as últimas. Data, validação de dados, remover validação. Pronto, eu acho que agora foi, deixa eu ver. X, pronto, foi, tá? Vocês podem marcar. Vou fazer o seguinte, vou ver as questões que a maioria não marcou. Mas isso aí o cara sabe nem brincar, mano. Quem é esse cara aqui? Quem é? Mano, tu é de lascar, né? Tu tá terminando a lista. Ele fez tudo dia, só deu pra marcar as 3 vezes. Ei, com o conhecimento que a gente sabe, dá pra fazer todas ou precisa de mágica extra pro resto? Estou perguntando pra ti, filho, que já fez todas. Só com a ideia de recursão dá pra fazer todas ou precisa de mais mágica? Então pronto, as 40 pra semana que vem. Ok, mas galera, ó,
Para isso que tem o grupo. O grupo é aquele negócio, você olha para aquele negócio e diz, você nem pra onde é que vai. Aí você pergunta no grupo, galera, alguém me dá uma luz aqui para essa daqui? Aí a gente passa um papo, tenta. Não é para tu colar a resposta, não, tá? A atividade da semana que vem é tentar completar a lista. Aí tem mais essa parada de ler capítulo, não, né? Tem sim. Tem. Mais 2 por semana que vem. Vamos lá, algumas coisas. Eu pedi para vocês lerem, eu acho que foi o 3 e o 4, não foi? Alguma coisa daquelas ficou nebulosa e vocês querem que a gente veja em sala? Ou só lendo deu de boa para entender o que era a ideia? Tudo bem. Creio. Eu estou muito feliz que a gente vai terminar a disciplina, acho que com 3 meses de aula a gente já termina a disciplina. Como é que vai ser as provas da vida? Porra de prova, não faz prova não. Tá aqui, ó, a prova é fazer as atividades. Ah, pessoal, amanhã eu vou fazer uma questão em sala. Provavelmente vou escolher uma dessas que vocês disseram que fizeram e vou dar 15 minutos só pra gente fazer em sala e registrar, tá certo? Registrar o progresso. Mas também indo bem, acho que também indo bem. Para um professor que não sabe a matéria. Também indo bem. Eu lhe helpo, Flor do Campo. Sou